Olá, meu nome é Juliana Gomes Fernandes, eu sou mestre em Metodologias para o Ensino de Linguagens e Suas Tecnologias pela Universidade Unopar Pitágoras e orientada pela professora doutora Luciane Guimarães Batistella Bianchini, preparei a palestra intitulada Feedback e a Autorregulação da Aprendizagem, para ser apresentada no 24º Encontro de Atividades Científicas. Então, vamos iniciar conversando sobre a autorregulação da aprendizagem. Esse é um tema bastante estudado, já há alguns anos, pela teoria social cognitiva. Existem diversas definições de autorregulação da aprendizagem propostas por vários autores. No entanto, há um consenso entre esses autores de que trata-se de um processo dinâmico, envolvendo a integração de fatores cognitivos, metacognitivos, afetivos, motivacionais e comportamentais. Mas, afinal de contas, o que é a autorregulação da aprendizagem? Então, vamos tentar explicar de uma maneira mais adequada. A autorregulação da aprendizagem é um processo de gerência dos próprios comportamentos, pensamentos e sentimentos. Dessa forma, é um processo consciente e voluntário de governo. Então, precisa de uma participação ativa do indivíduo. Para quê? Para a obtenção de metas pessoais e guiados por padrões gerais de conduta autônomas. E aí a gente não pode esquecer que neste processo também há o envolvimento e a escolha das melhores estratégias para a obtenção dessas metas anteriormente determinadas. São considerados fundamentais para o desenvolvimento da autorregulação da aprendizagem processos como o autoconhecimento, a autorreflexão e a autoavaliação. Nestes momentos de introspecção, os estudantes emitem um julgamento pessoal, analisam sua atuação mediante a atividade proposta e verificam se os resultados alcançados estão de acordo com as metas traçadas inicialmente. A partir dessas considerações, são capazes de definir se continuam com os mesmos planos ou se é necessária uma mudança de estratégia para o seu processo de estudo e consequente aprendizagem. Todos esses sentidos construídos neste processo envolvem o feedback pessoal. Mas o que é o feedback? Feedback é um termo proveniente da língua inglesa e pressupõe um processo de dar respostas e de realimentar determinadas situações. Na educação, é considerado um meio de comunicação privilegiado e bidirecional, pois os docentes podem dar informações aos estudantes, assim como os estudantes podem dar informações aos docentes. O feedback dos estudantes para os docentes, ele é bastante importante e utilizado para regular as práticas e metodologias de ensino e aprendizagem utilizadas em sala de aula pelo professor. Então, neste momento, com essas pistas que os estudantes anunciam aos docentes, eles podem manter as suas práticas que já estão adequadas ou modificar aquelas que estão
inadequadas. As mensagens de retorno ou feedback dos docentes para os estudantes, tendo em vista a regulação das suas atividades acadêmicas, são usadas pelos estudantes para fazer melhorias posteriores nas suas práticas de estudo, nas suas práticas de aprendizagem. O feedback na educação ele é considerado indispensável para orientar o estudante em relação ao seu desenvolvimento acadêmico. E o feedback é capaz de auxiliar o estudante a reconhecer suas habilidades e inabilidades em compreender o tema estudado, compreender suas fragilidades e suas potencialidades, identificar aspectos que necessita melhorar para alcançar os objetivos de aprendizagem e também a traçar os próximos passos para a continuidade do estudo. Dessa forma, o feedback auxilia o estudante a manter-se ativo em sua aprendizagem, tornando-o consciente e crítico dos pontos que precisa melhorar, bem como o feedback estimula o estudante a prosseguir com as ações que realiza adequadamente. Apresento agora para vocês algumas das classificações encontradas na literatura de feedback. Então, o feedback ele pode ser intrínseco ou extrínseco. O feedback intrínseco é aquele cuja informação é obtida pelos nossos órgãos sensoriais, sem depender de uma fonte externa. Então, é algo interno, é algo pessoal. Já o extrínseco, a informação é obtida por meio de um outro indivíduo, que pode ser o professor, os colegas de turma, as pessoas do convívio. Ou também pode ser dado por algum meio artificial, como scores, vídeos, dentre outras situações. O feedback ele também pode ser classificado em informal ou formal. O feedback informal normalmente ele é dado de forma oral, em uma conversa com o estudante ou com um grupo de estudantes. Mas ele pode ser dado também, por exemplo, em fóruns de conversa, de uma maneira realmente informal. Já o feedback formal, mais habitualmente, ele é dado de uma maneira escrita, nas avaliações ou atividades previstas, onde o desempenho dos estudantes pode ser avaliado. E aqui há de se destacar o cuidado do docente na escolha das melhores palavras e na forma de como fazer este feedback. Outra classificação do feedback é em diretivo ou facilitador. Diretivo é aquele feedback no qual há apenas a informação do que o estudante errou e precisa corrigir. Já o facilitador, ele é constituído por comentários e sugestões que possam orientar a identificação pelo estudante do que ele precisa rever, para que ele assim obtenha melhorias em sua aprendizagem. Quando relacionamos, portanto, o feedback e a autorregulação da aprendizagem, esse feedback ele precisa ser efetivo, para que assim o estudante compreenda e esteja disposto a modificar suas ações baseado nas informações indicadas. E o que o feedback precisa ter para ser considerado efetivo? Primeira coisa, ele precisa ser claro, sem palavras difíceis, escrito de uma maneira que o estudante possa compreender. Nesse feedback, é necessário identificar o que está apropriado, quais as ações adequadas desse estudante.
E também é interessante indicar pistas para ações futuras, como ele pode se modificar, né? Que aí, dessa forma, o estudante pode avançar a partir do feedback. Importante também que esse feedback incentive o estudante a reanalisar periodicamente suas respostas e atitudes. Então, voltar ali para aqueles conceitos fundamentais de autorregulação, né? A autoavaliação, a autorreflexão e o autoconhecimento. Dessa forma, né, o feedback é um apoio social do professor ao estudante. E entendido como uma resposta no sentido de informar ao estudante sobre o seu desempenho, ele pode ser considerado um recurso de ensino e aprendizagem com possibilidade de auxiliar o estudante a desenvolver estratégias de autorregulação. Por quê? A partir deste retorno do professor, o estudante ele toma consciência do seu aprendizado, né? E pode ser proativo no planejamento das ações futuras a serem realizadas a partir deste resultado. Aqui eu apresento para vocês algumas das referências utilizadas nessa apresentação e agradeço a todos que estão nos ouvindo. Um grande abraço!